Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast para Elas. O meu convidado de hoje tem um talento mágico de deixar as mulheres mais lindas. É dono de uma marca das mais internacionalizadas em Moçambique, levanta a bandeira do nosso país em grandes centros de moda, surpreende os seus consumidores a cada coleção com muita criatividade e inovação. Taíbo Bacara, seja bem-vindo ao Podcast para Elas. Muito obrigado, Alima. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, Podcast para Elas. O nome já diz tudo, não é? Podcast para Elas. Eu precisava muito vir conversar contigo sobre elas, sobre a influência delas na minha vida, sobre o quão eu sou grato por tudo que elas, que vocês, neste caso, fizeram e continuam a fazer para o crescimento da nossa marca, não é? É Da verdade. minha marca do coração. E então estou muito, muito feliz por estar aqui. Eu também estou muito feliz por ter-te aqui. Aliás, tu tens, de certa forma, contribuído para marcar momentos muito importantes das mulheres, com a tua criatividade, as tuas roupas. Muitas vezes, nós, quando temos momentos especiais, uma das primeiras coisas que pensamos para irmos a um evento, um casamento, seja o que for, pensamos muito na marca Taíbo Bacara. Então, fazes parte da vida de muitas mulheres, na verdade. E tenho consciência, sobretudo, da responsabilidade que isso é. Tenho consciência do quão as pessoas me levam a sério e do quão eu tenho que levar tudo muito a sério para poder credibilizar, de certa forma, tudo isto que já adiantaste, não é? Pois. E credibilizar, sobretudo, o amor, o carinho, a entrega destas mesmas mulheres quando se trata de aderirem à marca Taíbo Bacara. Eu, muito sinceramente, acho que vale muito a pena. Tudo isto vale muito a pena. É, né? E o meu crescimento pessoal se deve muito a esta marca, porque esta marca deu-me a prerrogativa e a possibilidade de poder conhecer tantas mulheres incríveis, É, né? tantas histórias bonitas, tantas mulheres com histórias 100% inspiradoras e eu acredito que grande parte, se não maior parte do meu crescimento se deve a estas mulheres, se deve a vocês, porque Alima, também sou muito grato a ti porque dentro de todas essas mulheres que estamos aqui a falar, tu também fazes parte, não é? Obrigada. E por isso a minha vontade de vir cá e de poder participar deste podcast e de poder, de certa forma, agregar valor ao teu podcast. Sem dúvidas que vais. Assim como tenho a certeza que tens agregado valor à nossa marca, não só por consumires a nossa marca, mas pela forma como consomes e por tudo aquilo que tu representas hoje em dia. Então, e quando eu digo a Lima, quando falo diretamente para si, falo também para todas as pessoas, todas as mulheres em particular que estão a assistir este podcast e que podem ter a certeza que eu sou muito grato por tudo aquilo que vocês têm feito para o crescimento da nossa marca. Não há exagero melhor que a gratidão. Há uma frase que diz isso e de fato Nunca é suficiente. nunca é suficiente. Nunca Podemos é. ser todos os dias, aliás, faz um bem enorme, Sim, né? sim. Sermos gratos. Sim. Mas Taíbo, diz-me, como é que em que momento descobriste que tens esse talento? Bem, eu já falei várias vezes sobre este assunto em várias entrevistas, diversas entrevistas. Eu nasci no meio deste mundo. A minha mãe é costureira e sempre foi costureira desde que eu me conheço como gente. O que quer dizer que eu cresci entre barulho de máquina de costura, agulhas, linhas, tecidos. Eu cresci praticamente a ajudar a minha mãe, sempre Ok. muito próximo da minha mãe, sempre muito filhinho da mamãe. Ok. E então, em determinado momento, eu decidi que eu devia transformar um negócio que é um negócio familiar para algo mais profissional. Tudo isto que eu estou a fazer é simplesmente validar o trabalho que a minha mãe já vinha a fazer há Pois. muitos anos. E foi olhar para uma coisa que parecia tão pequena e que parecia tão desvalorizada e que as pessoas não davam tanto valor e perceber que havia ali uma oportunidade. Pois. Uma oportunidade de fazer um diferencial, uma oportunidade de poder criar algo novo, uma oportunidade de poder ser disruptivo e de poder trazer para o país, sobretudo, algo que ainda não tivesse sido visto da forma como eu via.
Pois. Então, eu acompanhava os sonhos da minha mãe e a minha mãe sonhava muito em ser grande, em ser uma grande costureira, em fazer vestidos estrondosos, em participar, Uau. em aparecer um dia na Burda, porque naquela altura trabalhava-se Sim, muito eram com as burdas. revistas Burda e a minha mãe queria um dia poder ver o trabalho dela na Uau. Burda. Então, tu, de certa forma, realizaste o sonho da tua mãe. Esse, sem dúvida, essa é uma das minhas maiores alegrias, ter a minha mãe viva e ter a ela a viver todos estes momentos e a Imagino. poder ter a certeza que valeu a pena, Pois. que as lutas dela valeram a pena a pena. e que as lutas dela para comigo também valeram a pena, porque a minha mãe também teve que lutar lutas silenciosas, que muitas das vezes quem ama não deixa ver, mas que eu tenho a certeza que ela teve muitas lutas para que eu pudesse me sentir seguro, para que eu pudesse me sentir amado e protegido, Uau. e para que tudo aquilo que acontecia, que era de mal, não transpassasse, para que não viesse para mim. Então, eu sou muito grato a ela, porque algumas dessas lutas eu tenho conhecimento, pode ela não saber, outras não, mas eu tenho a certeza que ela fez muito. Então, ela faz parte deste grupo de mulheres. E ela me ensinou uma coisa, Lima. Quando eu trabalhava com a minha mãe, ela sempre dizia, nos primeiros anos que eu comecei a trabalhar profissionalmente, foi ela que me ajudou. Ok. E ela que cozia para mim. As roupas. E Tu eu sempre cozinhavas e ela e ela costurava. costurava, exato. E eu sempre muito agitado, muito a querer as coisas daqui para aqui, muito imediato, muito ansioso. E ela sempre dizia, filho, calma, requer paciência. Às vezes é importante termos alguém que nos tranquiliza, né? Sim. E hoje em dia, quando eu quero estar tranquilo, eu me lembro muito destes episódios. E ela sempre dizia, para conseguirmos alcançar a perfeição, é preciso ter calma. É verdade. E hoje em dia eu pratico muito isto. Ok. Eu sou extremamente ansioso, mas dentro desta minha ansiedade, eu consigo me controlar. Pelo menos para as emoções que tenho que passar para fora, eu consigo contê-las e consigo, de certa forma, ganhar um controle de mim mesmo para que as coisas possam acontecer. E isso tu usas muito no teu processo criativo? Eu uso isso em todos os meus processos, porque eu acho que um dos motivos pelos quais eu cheguei onde cheguei e pelos quais possivelmente eu vou chegar ainda mais, vou conseguir chegar ainda mais longe, é porque eu percebi muito cedo a importância do equilíbrio, do balanço entre a minha vida pessoal e a minha vida profissional. Pois. E então eu tento fazer com que as coisas rejam desta forma, em que exista sempre este balanço. E eu levo sempre estas doutrinas, eu levo sempre estas afirmações, estes ensinamentos, parte da minha educação, que também se deveu a grande parte graças aos esforços do meu pai, não é? Que proveu muito a nível educacional. E então eu tento validar muito o trabalho que eles fizeram para nós como filhos. Vocês quantos irmãos são? Nós somos 7, um já falecido. Eu sou o único que seguiu por esta área. Todos os outros trabalham de forma feliz também nas suas respectivas áreas. Os meus pais são pais tranquilos porque são pais conscientes do trabalho bonito que eles fizeram e que foi muito na base da educação, foi muito na base de repreender muito e foi muito na base do sacrifício, Lima. E tu achas que... Tu mencionaste um aspecto que me chama muita atenção por causa do estilo diferente de educação que existia nos tempos e agora. Eu também tive a mesma experiência. Foi muito na base da repreensão. Tu achas que as pessoas fortes que somos hoje é também fruto desse tipo de educação? Eu acho que sim, porque, sobretudo, pensando em mim em particular, eu acho que eu sempre quis provar aos meus pais, mostrar aos meus pais que valeu tudo a pena, mostrar aos meus pais que eu posso, que eu podia, que eu tinha esta força, que eu era tão igual a eles, porque eles são sem dúvida os meus ídolos, não é? E são sem dúvida as pessoas nas quais eu mais me espelho e talvez por isso eu tenha muito este espírito de trabalho árduo, porque os meus pais podem ter tido 1000 e um defeitos, mas eu os vi a vida toda a trabalharem
incansavelmente. As referências Minha mãe contam. doméstica, meu pai a trabalhar para o Estado, mas Ok. sempre de uma forma incansável e sempre muito conectados aos seus filhos e às necessidades da família. Uau. E eu acho que uma coisa que faz muita diferença hoje em dia, Lima, posso dizer, é que ninguém quer mais se sacrificar por nada. É verdade. Eu entendo que nós estamos a vir de uma fase de muitas guerras, de muitas aprovações, de muitas coisas, que nós estamos um pouco cansados. Houveram muitos fardos e hoje em dia nós nos sentimos cansados, então sentimos que queremos viver mais Pois. e não queremos ter muitas responsabilidades e não queremos mais nos sacrificar. Se não queremos nos sacrificar por nós mesmos, pudera pelos outros. Mas eu acho que o sacrifício muda a história. É importante nós percebermos a importância de nos sacrificarmos por determinadas coisas. Yeah. E há coisas que são importantes. Educação das crianças requer sacrifício. A partir do momento que nós fazemos a decisão de trazer crianças ao mundo, nós vamos ter que nos sacrificar para a educação dessas crianças, porque são elas que fazem a mudança, não é? verdade. São elas que nos trazem a mudança também. E são os adultos da manhã. Estamos a criar, na verdade, seres humanos que vão para o mundo. Exato. Muitas vezes nos esquecemos dessa responsabilidade, que nós não estamos a educar os filhos para nós, Exato. mas para o mundo. Eles vão conviver com outras pessoas, no mercado de trabalho, na vida social. E estas crianças que um dia serão adultos têm que estar preparadas para isso. E era o que eu dizia mesmo, na base do sacrifício, porque eu lembro, por exemplo, já me colocaram várias vezes a questão se eu era pobre, se não era pobre, quais eram as condições da nossa família. E eu digo sempre que eu nunca fui pobre, porque nunca me faltou nada à mesa. Eu sempre tive pão à mesa, nós sempre tivemos todas as refeições, mas eu não sei se os meus pais também tinham todas as refeições. Os sacrifícios. Os sacrifícios. Possivelmente eles não tenham comido para que nós pudéssemos comer. E é por isso que eu digo, eu tenho que fazer tudo para honrar aqueles senhores, principalmente por aquilo que eu não vi. É verdade. Porque o que eu não vi foram as maiores lutas deles. Foram as maiores. Então, é mais É por muito aí. bom estares consciente disso, Sim. Taibo. Eu acho que os teus pais devem olhar para ti hoje e sentirem-se muito orgulhosos. Porque não há melhor coisa que nós educarmos um filho e ver o reflexo da nossa educação, né? E eu sinto que nós, como filhos, também os temos educado muito. Exato. Porque eu sinto que, de um tempo para cá, quando nós todos nos tornamos adultos, eu acho que nós começamos a ser responsáveis pela mudança dos meus pais. É Eu vejo os verdade. meus pais de uma forma muito diferente. E vou dar um exemplo muito concreto. Pouco vimos, nós como filhos, demonstrações de carinho por parte do meu pai. Meu pai era um pouco mais rígido, meu pai era um pouco mais preocupado com outras coisas, preocupado com a nossa saúde, preocupado com a nossa educação, preocupado com o material escolar, preocupado com os resultados da escola, que são demonstrações de amor muito grandes, porque só quem ama cuida. Mas, entretanto, não haviam muitas demonstrações de carinho. Hoje em dia, o meu pai demonstra carinho de uma forma lindíssima, mas é porque nós, como filhos, percebemos que era um déficit dele e nós fomos atrás de o educar para que ele também pudesse mudar. E hoje em dia nós temos visto uma mudança assim radical, tanto no meu pai como na minha mãe. Então, como família, acho que temos sabido, todos nós, trabalhar na base do sacrifício que eu disse, abrir mão de muitos egos, abrir mão de muitas coisas para podermos sustentar esta família e podermos nos abraçar e nos dar forças uns aos outros. Eu lembro, vou só contar o episódio assim muito rápido, que durante muitos anos eu tinha assim um problema muito grande porque eu achava que eu era o dono dos meus pais. Ok. Até o dia que eu percebi que os meus irmãos também são donos dos meus pais. E quantos anos tinha quando Foi há pouco percebeste? tempo, porque começamos a ter algumas pequenas rixas, alguns pequenos problemas familiares, que é exatamente por causa do ego. E o ego todo entre irmãos gera correlação aos seus pais, porque os pais é que são praticamente o elo de ligação. Exatamente, da E todos família. nós queremos demonstrar o quão nós tratamos bem, quem trata melhor do pai, quem trata melhor da mãe, quem tem mais atenção, quem isto e aquilo. E é muito importante nós, como filhos, percebermos que todos nós somos importantes para os nossos pais e que todos nós temos responsabilidades para com eles. No dia que eu percebi que os meus irmãos... Atenção, porque existe uma coisa que é
a relação entre irmãos Sim. e a relação entre irmãos e pais. Quando eu percebi que aquelas pessoas que eu amo e que eu chamo de irmãos são filhos também daqueles senhores e têm os mesmos direitos e deveres para com relação a eles, muita coisa mudou. Né? Tudo começou a fluir de uma forma muito mais leve. A vida é uma escola, né? Vamos constante, aprendendo. constante. E o importante é estarmos abertos para aprender, na Sim, verdade. sim. Isso mostra uma maturidade. Talvez há uns anos atrás não terias a maturidade que hoje tens para perceber isso. Sim. E na tua carreira, quando tu desenhas as tuas coleções, tens os teus momentos criativos, tu te baseias em alguém, em momentos? Qual é a tua base de criatividade? Primeiro dizer que eu sou muito antenado. Eu sou muito ligado a tudo que me rodeia e a todos que me rodeiam. Okay. Eu sou muito atento a pessoas, eu sou muito atento a comportamentos. Eu acho que eu devia ter estudado sociologia. Eu sou muito atento e gosto de estar informado, gosto de me sentir cidadão do mundo e de fazer parte do mundo. Então, gosto de estar conectado a tudo. Desta forma, eu posso dizer que eu busco inspiração diariamente, porque diariamente existem acontecimentos e eu estou sempre ligado a eles. Então, constantemente, faz parte do meu cotidiano prestar atenção ao que está a acontecer no mundo e quais são as necessidades do mundo. E depois, transformar isto nas necessidades da minha comunidade. Transformar isto nas necessidades das pessoas que estão à minha volta, as pessoas que consomem diretamente o produto Taibo Bacara. E então, durante todos estes anos, foram anos de aprendizado, porque nós já mudamos a nossa rotina de fazer moda diversas vezes. A forma como nós trabalhávamos, a nossa metodologia já foi alterada. Neste momento, eu estou a trabalhar numa nova coleção, que é uma coleção que está com uma metodologia completamente oposta das coleções passadas. Anteriormente, eu trabalhava, o meu primeiro passo era as escolhas de materiais, tecidos, prints e todas essas coisas. E depois eu desenhava mediante aquilo que eu tinha à mesa, não é? Que tinha ali acesso. Hoje em dia, graças a Deus, posso dizer que eu não preciso mais trabalhar mediante ao que está ali presente. Eu posso ir buscar, porque os recursos melhoraram e nós temos esta possibilidade de poder criar e ir buscar mediante a nossa imaginação. E dentro disto, começamos agora a trabalhar num regime diferenciado. Antigamente, nós desenhávamos mediante os materiais. E pela primeira vez agora, eu disse para a minha equipe, vamos desenhar primeiro, vamos sonhar, vamos nos permitir sem ter que ter estes empecilhos, vamos deixar a nossa imaginação voar. E pela primeira vez nós começamos pelo desenho e agora estamos a correr atrás do prejuízo. Então, é uma equipe, posso considerar que é uma equipe grande, que me auxilia. Eu, praticamente, na Taibo Bacar, sou head designer, não é? Que sou a cabeça, a parte mais alta da pirâmide criativa, do setor criativo. É de mim que saem todas as ideias e sou eu que fundamento, de certa forma, todos os processos e como é que eu quero que eles corram. E depois eu passo as ideias a outras equipes adjacentes, que são elas que praticamente começam de imediato a trabalhar para dar vida às minhas ideias. Quantas pessoas então, tens, eu tenho na Taibo Bacar toda? Desde a parte criativa agora, neste momento, eu não faço ideia. Eu conheço a todos pelo nome. Eu lido com todos eles. Aliás, esse é um dos meus maiores stresses, mas também uma das minhas maiores satisfações. Mas eu não sou bom em números, não sou bom em datas, não sou bom em números. Mas é uma equipe já relativamente grande. Dentro daquilo que foi no passado, cresceu. Cresceu porque... Pois, porque estás a falar da equipe criativa. Normalmente, eu estou habituada a ver a equipe que está no Glória, na loja e na parte de baixo, mas... Não tenho, por exemplo, acho que as pessoas não têm ideia de quanta gente trabalha diretamente comigo. Eu trabalho diretamente ligado ao departamento de criação,
departamento de produção Ok. e departamento de marketing. E depois, esses 3 departamentos, para além de terem os seus próprios trabalhadores, não é? Dentro dos departamentos, nós temos departamentos auxiliares, Ok. que alguns deles sequer são nacionais, onde Ok. nós vamos buscar auxílio. Então, eu trabalho entre 2 ateliês, praticamente, entre o ateliê criativo e o ateliê de produção, porque eu quero sempre estar de olho em tudo o que está a ser feito, quero ter a certeza Pois. de tudo. Então, praticamente, quando se trata da área de criação de novas coleções, após a idealização da temática e de todos os processos que eu quero que se sigam, eu transpasso a informação para outra pessoa, que é a pessoa que lidera a área de desenho. Não sou eu mais quem faz a maior parte dos desenhos. Ok. Tenho uma equipe que já conhece muito bem o DNA da Taibo Bacar. Então, eles fazem os desenhos e depois vem a apresentação, que é para podermos perceber se é exatamente o que eu quero, se é exatamente o que eu gosto, Ok. e eles, de certa forma, também poderem expressar os seus sentimentos, expressar as suas emoções, expressarem o porquê de tudo aquilo que me apresentam. E depois tem o departamento também de criação de imagem, depois nós criamos os prints são criados localmente, Ok. nós criamos os tecidos, nós criamos os logos, nós fazemos assim de todo um pouco, só que Ok. o processo começa da ideia para o desenho, do desenho para o desenho técnico, Ok. do desenho técnico passa para a modelagem, da modelagem começam os primeiros samples, que são as primeiras peças para ver se realmente aquilo que estava no desenho é funcional e se Ok. aquilo vai funcionar no corpo humano. Ok. E depois, quando se aprova os samples, é que nós passamos para a fase de produção. Quando termina a produção, começa uma nova fase, que é a fase da imagem. Ok. Fazer lookbooks, fazer vídeos, fazer fotografias, porque os lookbooks é que nos auxiliam para podermos vender o produto para os buyers internacionais. Ok. É daí onde eles escolhem, que já é mais a área da Tatiana. A Tatiana é que lida com toda essa parte de logística e burocracia, ela é que lida com toda a área internacional, Ok. ela é que lida com os buyers, com as lojas que nós vendemos online e tudo mais. Então, graças a Vamos Deus... explorar um pouco mais essa Sim, parceria graças com a a Tatiana. Deus, A aí, Tatiana, né? aí eu posso descansar um bocado. Mas eu sou absurdamente apaixonado pela ideia de criar imagem. Uau. Eu adoro criar vídeos, eu adoro criar fotografias, eu adoro eternizar a Taibo Bacar. Porque eu acho que é isso. E um dos motivos pelos quais eu engrenei nesta ideia dos outdoors pela cidade é exatamente a forma como eu encontrei de poder, de certa forma, celebrar a Taibo Bacar a partir da imagem. Os outdoors não são nada mais, nada menos do que um fator de celebração para com as outras pessoas, para com a comunidade. Sendo que eu acredito que mesmo aqueles que ainda não podem consumir a Taibo Bacar, eu acho que eles já perceberam que o caminho pode ser esse. Pois. E pode ser esse porque eu acredito que, e quero muito que todo mundo mentalize que existe o poder de se conseguir as coisas, nós podemos alcançar as coisas. E se o meu sonho, por exemplo, é chegar numa cerimônia do Oscars, dos awards e tudo mais, existem pessoas que também estão a sonhar em poder consumir a sua primeira peça, Taibo Bacar. Então, estes outdoors é para nós podermos celebrar juntos. E algumas pessoas olharem e dizerem, um dia eu vou ter uma peça de Taibo. Ou um dia também vou chegar lá. Vou chegar São lá tantos como estilista. Novos É estilistas verdade. que estão a surgir, amantes da moda, É que verdade. não têm onde se inspirar e Sim, que não vendo tem essas referências, imagens, é. exato, e vendo essas imagens usam como referências, Pois, não é? pois. E então eu acho muito bonito este ato de podermos celebrar, tornando a cidade mais bonita, mais apelativa, mais internacional e sobretudo porque realmente é uma área que eu adoro. Ah, que bom. Acho que não há melhor coisa, tenho certeza que não há melhor coisa que trabalharmos com quem nós gostamos. Sim. Quando tu participavas do Moçambique Fashion Week, Sim. lá mais para trás, anos atrás, como é que tu criavas? Tu explicaste agora como é que acontece o processo criativo, desde o processo criativo até a fase, Sim. a fase comercial. Sim.
E na altura em que tu começaste a desenhar as tuas coleções, a participar do Moçambique Fashion Week, como é que funcionavam as coisas? Aliás, como é que tu entraste no Moçambique Fashion Week? A Moçambique Fashion Week tem para mim uma particularidade, porque a Moçambique Fashion Week faz parte de mim. Eu sou membro integrante, posso assim dizer, do processo inicial do Moçambique Fashion Week. Há uns anos atrás, quando eu ainda estava na faculdade, eu tinha imensos sonhos, porque eu acreditava que tinha força para poder conquistar o mundo. Eu tive uma ideia, porque eu assistia muito televisão. Assistia muito televisão, ouvia muito rádio, então eu já sabia do que estava a acontecer no mundo. Sempre gostei muito de estar antenado. Tanto que um dos primeiros cursos que quando eu entrei para a faculdade, primeiro entrei para informática e depois, ao meio, é que eu reparei que não era exatamente o que eu queria e mudei para administração e gestão. Isto só para provar que eu gostava muito de tecnologia e coisas do gênero. Naquela altura, lá em casa, nós já consumíamos muito as bordas e já víamos muitas imagens de moda de fora e eu já conhecia a Naomi, entre outras modelos e tudo mais. As Cindy Crawford. Então, todas elas faziam parte de um sistema. E esse sistema era o sistema dos Fashion Weeks. Existia já as grandes capitais da moda, Milão, Paris, Nova York. E eu tinha um sonho de fazer um desfile do gênero em Moçambique. Então, desenhei o projeto, escrevi o projeto e comecei a correr atrás para poder dar asas a este projeto. Literalmente que fui cair na DDB, que é a empresa que até hoje lidera o Moçambique Fashion Week. Apresentei o projeto, tive a oportunidade de aprender muito com eles, porque trabalhei com eles nos primeiros anos, em particular o primeiro ano, se não me falha. O primeiro ano do Moçambique Fashion Week, mas trabalhei de forma mesmo árdua, não como estilista. Primeiramente, trabalhei no desenvolvimento do projeto. Depois, trabalhei no processo de encontrar os estilistas que iam apresentar no Moçambique Fashion Week. Naquela altura, ninguém sabia sequer o que era um estilista. Nós conhecíamos as modistas, não é? E os alfaiates, mas não sabíamos o que eram os estilistas. Então, trabalhei no processo de seleção dos estilistas, trabalhei diretamente com a empresa nesta vertente toda. Depois, o primeiro Moçambique Fashion Week foi em Inhambane. Eu viajei com eles para Inhambane, onde em Inhambane fiz tudo. Aprendi imenso. Eu fazia a maquiagem dos modelos, fui eu que ensaiava os modelos, eu era responsável por eles, horário de acordar, horário de dormir, ir buscar a eles à casa, eu que os preparava, eu que os ensaiava, eu que fazia parte também como um membro integrante da parte de maquilhagem e cabelo. Trabalhei de forma assim intensa. E depois, após a realização da primeira edição, nós regressamos a Maputo. Eu quis continuar a trabalhar com eles, mas infelizmente na altura a DDB era uma empresa de realização de eventos e comunicação. E eu só queria trabalhar na área de moda. Então não havia ali uma brecha para que eu pudesse ser membro integrante da equipe, não é, da própria empresa. E dentro disso eu afastei-me porque não tive espaço, não é? E como o projeto já tinha sido apresentado a eles e eles tinham naquela altura toda a capacidade de poder dar continuidade ao projeto, e atenção, não era meu interesse dar continuidade ao projeto, eu não tinha condições, eu queria mesmo trabalhar no mundo da moda, eu queria mexer com a moda, eu queria mexer com cabelo, com maquiagem, com roupa, com estilistas, com modelos. Isso era o que eu gostava de fazer. Entretanto, afastei-me, mas eu já tinha iniciado, não é? E por já me sentir parte de todo aquele mundo, algum tempo depois eu decido dar continuidade, e porque amigos meus começaram a convidar-me para várias atividades. Eles sabiam que eu já desenhava, sabiam que a minha mãe era costureira, e começa daí os convites. Daí temos um desfile aqui, daí temos um desfile ali, precisamos de estilistas, participa, e dentro disso eu decido participar e faço o meu primeiro desfile. O primeiro desfile que eu fiz só um vestido, que era um vestido de noiva. E apresento, antigamente havia aqui
um evento paralelo ao Moçambique Fashion Week, que eu acho que era Moda Maputo, se não me falha, que era da TV Zine, antigamente. E eu venço neste ano o melhor vestido de noiva, e aquilo deu-me mais motivação para continuar. Até que chegou o dia que eu percebi o quão grande era o Moçambique Fashion Week. E percebi que para que eu fosse grande ou me fizesse grande, eu precisava de estar com os grandes. Pois. E decido regressar a casa. Mas decido regressar a casa desta vez como estilista. Então volto a entrar em contato com eles, peço a eles para poder fazer parte, sou avaliado por eles, porque eu já não fazia parte daquilo, sou avaliado por eles, sou admitido, eles admitem-me como young designer, mas entretanto, como eu já conhecia o sistema, conhecia o meu trabalho, conhecia o trabalho dos outros, negocio com eles de forma que não precisei de entrar como young designer, entro diretamente como estilista estabelecido, e nessa primeira edição venço o melhor estilista do Moçambique Fashion Week 2008. Uau! E daí as coisas começaram a acontecer, porque na altura eu lembro que o Moçambique Fashion Week tinha como base de produção uma equipe sul-africana que ajudou também o Moçambique Fashion Week a construir-se, não é? Porque na altura nós também não sabíamos muito de moda, eles já sabiam, então trouxeram know-how para cá, e é de louvar que eles tenham conseguido, que estejam a conseguir agora trabalhar localmente, o que quer dizer que, porque essas equipes internacionais são mesmo para isso, para trazerem um know-how, para que nós possamos aprender e depois possamos caminhar com as nossas próprias pernas. E, entretanto, são esses sul-africanos que no dia do desfile, quando eles viram o trabalho, gostaram do trabalho e fizeram uma proposta de ir apresentar na África do Sul. Quando eu vou para apresentar na África do Sul, aí tudo começou, a história toda começou. As pessoas gostaram, falou-se muito na mídia e o nome Taibu Bakar começou a fazer-se por ele mesmo. Até que eu apresento mais 2 coleções com o Moçambique Fashion Week, trabalho com eles no processo da minha ida, de certa forma, para Milão, que me deu, de certa forma, algo que é muito importante naquilo que é o meu CV, porque até hoje eu sou considerado, e em todas as mídias sempre se escreve sobre isso, que eu sou o primeiro africano saindo da África a apresentar durante a Semana de Moda de Milão. Nunca tinha havido antes. E o que é que tu fizeste para conseguir chegar lá, Taibu? Foi também em apoio e em parceria com a DDB. Eles tinham outras parcerias com outras pessoas, e dentro disto identificaram o meu trabalho como sendo um possível trabalho com características... Os italianos em parceria com a DDB. E como Moçambique Fashion Week, assim, posso dizer, para as pessoas conseguirem perceber melhor. E identificaram o meu trabalho como sendo um trabalho com características que pudessem, de certa forma, serem aprovadas para poder me levar a Milão. Mas não foi um processo fácil, porque nós tivemos que fazer vários testes e muitos testes foram reprovados. Foram reprovados ao ponto de eu começar a entrar em desespero por achar que não ia acontecer e que não havia de acontecer por fracasso meu, porque eu não estava a conseguir chegar lá, porque eu não estava a conseguir entregar o que era esperado. Mas, como eu sou incansável, persistente, eu insisti, eu fiz tudo, eu usei todos os recursos que eu tinha, financeiros, humano, todos os recursos eu usei, eu coloquei ali. Quanto mais eles recusavam, mais eu percebia os meus déficits e as minhas lacunas, e eu ia melhorando. E eu levava todas as críticas de forma positiva, porque eu tinha consciência que aquele mercado era o mercado onde eu queria chegar. Então, de certa forma... Tiveste que te empenhar no máximo. Muito. E conseguimos. E fiz Milão, e depois de Milão vieram outras histórias, vieram outros acontecimentos, e pronto, e assim fomos crescendo. E como é que foi a tua experiência lá? A primeira vez que foste a Milan Fashion Week? Olha, muito sinceramente, há coisas que eu tenho dificuldades em responder, porque às vezes eu só recordo delas quando me questionam. Esta é uma delas, porque já me questionaram várias vezes sobre Milão, mas nunca me questionaram sobre como eu me senti. Mas eu, voltando para trás, eu posso dizer que eu me senti muito pequeno. Muito pequeno. Era
num universo de grandes máquinas, posso assim dizer, grandes ateliês, grandes estilistas, a fazerem coisas que são consumidas a nível do mundo inteiro e de repente, bum, caio Estás lá lá. eu, pequenino, depois de ter sido recusado tantas vezes, Pois. com aquela coleção que eu estava a agarrar com todas as minhas forças, como quem diz, finalmente Consegui. aprovaram esta coleção e que eu achava que tinha um diferencial. Pois. E então, eu, pequenino em todos os sentidos, de recursos, porque já tínhamos gasto, e nessa altura eu já estava com a Tatiana, Ok. e já tínhamos gasto todos os recursos financeiros para conseguir chegar àquela coleção, que só nos restavam mesmo aqueles recursos para poder sobreviver em Milão. Uau. Porque nós é que tivemos que praticamente pagar as nossas despesas Ok. de viagem. Eles convidaram, mas As tudo despesas eram todas vossas. nossas. Então imagina o que são despesas em Milão. É verdade. Para Para quem uma pessoa que está a começar. e para quem está a começar, mas está a começar praticamente sem recursos. Pois. E então fomos para Milão. Eu lembro da Tatiana cair 2, 3 vezes com tensão baixa. Meu Deus. Em Milão, por causa de tudo aquilo que aquilo representava. Não tínhamos ideia de como é que eram as modelos internacionais, não tínhamos ideia da altura delas sequer, não tínhamos ideia E de as nada. roupas já estavam todas Já prontas. estavam todas confeccionadas. Mas quando vocês fazem, quando confeccionam as roupas, vocês já têm Standard. um standard que tem que seguir. Temos Ok. um standard e isso é que nos ajuda, Ok. porque as modelos todas, é por isso que muita gente não percebe porque que o grosso das modelos tem um standard a nível do corpo. Ok. É exatamente porque elas viajam constantemente de um país para o outro. Pois. E é impossível nós adivinharmos Pois, medidas. Então é. nós já trabalhamos mediante a medidas standard que Ok. estão definidas, que é para nos ajudar. Por isso é que é modelo. Pois. Não é só uma mulher que está a desfilar. Hoje em dia as coisas mudaram para melhor. Hoje em dia foram criados recursos para poderem se criar peças standard com diversos sizes. Sim. Todos nós estamos a trabalhar para isso, para a inclusão, não é? E eu Exato. acho isso super bonito e eu E acho estás a que, fazer isso que também, estamos, com que a estamos tua a marca. começar, todos Sim. a começar a engrenar para isto que é o processo de inclusão e Pois. de igualdade, não é? Mas voltando a Milão, e lá estávamos nós, pequenino, eu sentia-me pequeno, eu sentia-me com medo de muitas coisas, com medo até de sequer de sentar num restaurante assim normalmente para comer, Uau. porque eu acho que foi uma das primeiras viagens que eu fiz Ok. na vida para fora, para ver outras culturas, mas principalmente porque era uma viagem profissional. Pois. Eu comecei a sentir-me livre depois do desfile. Eu, na altura, lembro-me que apresentámos o desfile com uma música da Dama do Blink. Ok. Foi uma música da Dama do Blink. E eu lembro que quando a música... Porque o desfile foi feito num grupo que era um grupo de sangue novo. Ok. Eu fui incluso num grupo de sangue novo. É como se fosse Who's Next? Quem Ok. será o grande nome, o próximo grande nome? E eram praticamente 4 marcas italianas, se não me falha, e depois tinha até Bubacar. Uau. E eles passaram, eu era o último. E o meu coração só começou a gritar quando comecei a ouvir os gritos da Dama do Bling. Por quê? Porque eu estava no backstage e ouvia-se a música, porque as modelos já tinham começado a desfilar. A Lima, lindo. Ouvia-se as pessoas a baterem as palmas. Uau. Era uma coleção que misturava seda e capulana com prints e cores muito fortes de ok. verão. Sentia-se a energia muito positiva. Uau. E depois eu senti que todos eles, quando acabou o desfile, vieram a correr para os backstage porque queriam cumprimentar, mas eu sério? senti ao mesmo tempo que ficaram todos muito surpresos, porque eles não sabiam que eu era moçambicano. Eles não sabiam que eu era moçambicano, eles não sabiam que eu era negro, eles não sabiam Uau, absolutamente nada. nada. E eu via na cara deles a surpresa. Mas não era uma surpresa má. Em nenhum momento, atenção, eu senti que sofri um preconceito. Não é disso que eu estou a falar. Era mesmo uma surpresa normal, como nós nos surpreendemos quando criamos uma expectativa ou Exatamente. imaginamos uma coisa Exatamente. e quando vamos a ver é outra coisa diferente. completamente Isso acontece. diferente. Pois. Mas é assim, senti-me abraçado, senti-me amado, senti-me cumprimentado e naquele momento eu senti que sim, que estava a começar. Uau. E depois do desfile eu tive uma entrevista. E a entrevista era feita na Duomo, numa casa que era uma casinha feita de vidro, em que lá dentro estava eu e a apresentadora e depois os nossos managers, não é, os que estavam a direcionar a coisa. E de repente, quando eu olhei lá para fora, porque aquilo era vidro,
lotado de pessoas a tirarem fotografias, sério? lotado. Aí foi quando eu Uau, disse, eu estou no lugar certo, é isto que eu quero é isto e é que eu para isto sonhei. que eu vou lutar. Sim, Uau. fazia parte de tudo aquilo que eu tinha durante várias noites ajoelhado e rezado, tudo aquilo que eu tinha vindo a pedir a Deus. Uau. Então foi assim a realização, foi de muito pequenino para muito grande. E desde ali, tu disseste, ninguém mais me segura. E não tinha mais como. Não tinha mais como, porque eu não sei se tu já reparaste, mas eu rejo muito mediante a gratidão. E eu não posso invalidar todo o meu processo de fé. Pois. As coisas para as quais eu rezo, eu tenho que ser incansável na realização das mesmas, porque eu acredito que quando eu rezo para poder encontrar os recursos. E depois cabe a mim, não é, usar as mãos, não é, que é onde Deus exerce maior parte da sua força. Sim. É nas nossas mãos e na Através do e dom na nossa, que te dá. exatamente, na nossa cabeça e nas Sim. nossas mãos. Então cabe a mim tornar real todos esses sonhos, Pois. que são os sonhos nos quais eu coloquei toda a minha fé. Pois. Então cabe a mim realizá-los. Então recuar, ver outras possibilidades. Não existe. Não existe, não Super. há essa possibilidade. Super. Não há essa possibilidade. E depois do Milão Fashion Week, vocês foram com certeza convidados a participar em vários outros desfiles. Aí começou, aí foi quando apanhamos a primeira grande porrada. Porque logo a chegarmos de Milão, já estando lá ainda, começam os convites. Ok. Para participar nisto, para vender aqui, para mandar samples, para mandar samples para revistas que queriam fotografar. E a Lima, se eu há pouco tempo acabei de dizer que nós não tínhamos recursos, porque os nossos recursos já eram escassos para poder pagar a logística da viagem, para poder pagar a logística de todo este transporte de ir e vir de peças e de enviar peças para fotografar. Começou aí a primeira frustração e foi um grande ensinamento, porque é quando nós percebemos que às vezes as oportunidades elas existem, mas é necessário criar mecanismos para tudo que vem a seguir. Exato. Porque senão nós podemos morrer mesmo ali na maré, não é? É verdade. Então é muito importante. E é muito mais frustrante quando é assim, né? Muito, muito. E temos que saber trabalhar numa conjuntura que indica curto, médio e longo prazo, para nós percebermos qual vai ser o caminho, como é que nós vamos trilhar para poder alcançar, porque o desfile em si é só uma apresentação para trazer resultados. Se nós não conseguimos, de certa forma, com aquele desfile, poder alcançar a possibilidade da realização de resultados, de nada vale a pena o desfile. É verdade. Sem dúvidas. Então, em termos de sonho, Taibu, o que é que tu neste momento sonhas na tua área? Já conseguiste chegar a um nível... Estás internacionalizado, na verdade. Nesta fase, qual é o sonho de uma pessoa na tua posição? Aprendi com o tempo que os sonhos são coisas do presente. Ninguém sonha no futuro. Sonha-se agora, realizam-se os sonhos no futuro. Temos muito o hábito de dizer que os sonhos são parte do futuro. Os sonhos são parte do presente. É agora que se sonha, para poder se realizar amanhã. Dito isto, quero eu dizer que estou numa fase que estou a realizar os meus sonhos. Os sonhos que eu sonhei ontem. Dentro disto, existem sim alguns sonhos de agora, presentes. E um dos meus maiores sonhos neste momento é poder continuar a ter a mesma força, a mesma motivação e a mesma empolgação para poder continuar a fazer a Taibu crescer. Poder perceber que o mundo mudou, e que possivelmente exista uma necessidade muito grande de nós, como equipe Taibu Bacar, e eu como head designer desta equipe, também de mudar para poder ir ao encontro
a este novo mundo. Mas que, mais do que tudo, existe uma responsabilidade da nossa parte para poder fazer deste mundo uma coisa positiva. Eu tenho noção que nós somos uma marca que influencia muitos jovens e que influencia, de certa forma, determinados comportamentos dentro da nossa sociedade. Quero eu poder continuar a pedir a Deus para que me dê a força, para que eu continue a enxergar as coisas como eu enxergo e que eu não perca os meus princípios. Quero eu poder continuar a nutrir-me daquilo que são os meus princípios, da educação que eu tive, e para que eu nunca, mas nunca me esqueça das minhas bases e das minhas origens. Esse é o meu maior sonho, porque com a forma como as coisas estão a acontecer, com o imediatismo que nós temos vindo a viver, eu preciso me apegar a estas coisas para poder continuar no caminho que eu acredito, que é o caminho que eu quero trilhar, porque eu acredito ser um caminho certo para o meu bem-estar e para o bem-estar do próximo. Queres crescer com responsabilidade. Com responsabilidade e, sobretudo, quero crescer de forma sustentável e saudável. Quero um crescimento saudável. Não quero ter pressa. Ouço todos os dias as pessoas a dizerem: a vida é agora, é imediata. Eu não quero ter essa pressa. Eu não quero que essa pressa me domine. Eu quero poder ter tempo de poder, de certa forma, viver mediante a tudo aquilo que eu acho que é correto para mim e que é correto para o meu comportamento, para poder gerar bem-estar, não é? A minha volta, dentro daquilo que é o que mais me preocupa, que é a minha comunidade. Eu uso muito este termo comunidade, porque comunidade para mim abrange várias coisas. Eu vejo comunidade como a minha comunidade que se relaciona comigo. Eu vejo como comunidade os meus clientes. Eu vejo a comunidade Taibo Bacar. Eu vejo a comunidade nacional, eu vejo a comunidade provincial. Então, quando eu digo isto, e cada tópico que eu vou conversando, falando, abrange uma comunidade diferente. Cada posicionamento que eu tenho, que é dentro daquilo que quero deixar bem claro que eu acredito e que possivelmente estou sempre aberto para ouvir novas ideias, para aprender com outras pessoas, eu possa sempre associar a uma determinada comunidade, que é a comunidade que corresponde à comunicação direta com esse tópico. Super. Muito bom. Então, tu te reges também com base em certos princípios, né? Eu me rejo com princípios. Com princípios. Isso é muito importante. Eu me rejo com princípios e eu não os quero perder por nada. Isso é importantíssimo. Sim. É importantíssimo ter os nossos princípios. Taibo, tu tens uma relação de trabalho ou de parceria e de amizade com a Tatiana. Sim. Em que momento é que vocês se conheceram e decidiram começar a trabalhar juntos? Tatiana foi uma bênção na minha vida. Um dos maiores e melhores cruzamentos que eu já tive. E posso assim dizer, porque a Tatiana foi um dos maiores presentes que o meu irmão mais novo me deu. Tatiana era jogadora de basquete profissional. Quando eu a conheci, eu acho que ela jogava para o Ferroviário na altura. E o meu irmão também era jogador de basquete. E eles eram melhores amigos. E a Tatiana, naquela altura, era quem mais me criava raiva dentro de casa. Porque eu era jovem e em casa nós tínhamos o telefone fixo. Sim. E praticamente sempre que o telefone tocava lá em casa, era a Tatiana a querer falar com o meu irmão. Ela nunca era um telefonema para mim. Então isso estava-me assim muita raiva. Eles eram melhores amigos e isto também é uma coisa que eu levo como ensinamento, porque nós temos que perceber que muitas amizades, elas funcionam mediante a tudo que existe em volta. O ambiente à volta faz com que as amizades funcionem, porque as pessoas têm que ter princípios e objetivos semelhantes, bases sustentáveis semelhantes. As pessoas precisam acreditar pelo menos em 3 coisas parecidas. Não é possível
amizades onde as pessoas desacreditam completamente das verdades uns dos outros, não é? E, entretanto, naquela altura, a Tatiana e o meu irmão, eles tinham uma amizade que era na base daquilo que era o amor deles pelo desporto. Ok. E nisto tudo eu via sempre falar da Tatiana, até porque muitas vezes eu que atendia o telefone. Até que eu tive o privilégio de conhecer a Tatiana no primeiro desfile que eu fiz. E daí para frente começamos a compartilhar passarés. Então, ela desfilou? Ela desfilava. Okay. Ela não desfilou para mim no primeiro desfile, mas desfilou-nos a seguir. E eu descobri na Tatiana alguém que tinha princípios muito parecidos com os meus, fora que ela já era uma menina de casa, porque era amiga do meu irmão. E, naturalmente, que a Tatiana começou a ficar cada vez mais próxima, porque estilistas precisam sempre de modelos por perto. Pois. E a Tatiana visitava-me de uma forma constante. Era normal no meu cotidiano ter a Tatiana. Feito isto, nós começamos a ganhar uma aproximação. E como eu já conhecia os princípios dela, as bases dela familiar, já sabia mais ou menos quem ela era, o que ela acreditava, quais eram os sonhos dela, e isso me encantava, porque eu me sentia identificado com ela. Quando eu tive a primeira oportunidade de poder migrar de um ateliê que era caseiro para o nosso primeiro ateliê profissional, não tendo eu condições financeiras, eu precisava de me auxiliar, ou melhor, de poder me juntar a alguém que pudesse me ajudar. Isto é, o pouco dela e o meu pouco podiam servir para alguma coisa. Exato. E naquele momento, ninguém mais me veio à cabeça, porque era com ela que eu convivia. Fiz-lhe esta proposta dela poder se juntar a mim como parceira, como sócia, e podermos tocar assim a Taibo Bacar. Até porque eu também tinha... ela é muito bonita. É muito bonita, sim. E ela era uma musa para mim. Então, poder ter a ela comigo todos os dias, criar a olhar para ela, ter a ela experimentar a roupa, e ela dizer, aqui não vai ficar bem, aqui isto para mulher não funciona, acho que estás a fazer mal. Era um grande privilégio. Só por isso, já o investimento todo já valia a pena. Então, é uma parceira que agregava valor no teu negócio. Muito valor. E os princípios dela são lindíssimos. E dentro disto, eu faço a proposta a ela, ela aceita a proposta e começamos a trabalhar juntos. E desde então, nunca mais nos largamos. Costuma-se dizer que a nossa amizade fez o nosso trabalho funcionar. A nossa amizade fez o nosso trabalho começar. O nosso trabalho faz a nossa amizade funcionar. Porque os nossos princípios, em particular para com o trabalho, são os mesmos. Então, independentemente do que quer que aconteça, ambos amamos muito a Taibo Bacar. Então, eu e ela, tenhamos que lutar ou não, a Taibo Bacar tem que acontecer. Então, muitas das vezes, nós aprendemos a engolir o nosso ego, a engolir as nossas fúrias, a nossa angústia, o nosso sofrimento, a nossa raiva, para poder fazer a Taibo Bacar continuar. E quando nós fazemos isto ou fazíamos isto, mal sabíamos nós que estávamos a passar para o estágio seguinte da nossa relação como amigos. Ela cuida muito de mim, ela cuida imenso de mim, ela providencia coisas muito básicas que são muito importantes para o meu bem-estar. E é muito importante o meu bem-estar, porque eu sou extremamente ansioso, porque a minha vida é corrida, é agitada, e eu preciso daquela pessoa que me diga verdades, que me puxe para baixo, que não me deixe voar, e que me diga assim, quando eu digo não me deixa voar, é que me diga, não é bem assim, recua um pouco, há um tempo certo para tudo. E ela é muito lógica nesse sentido. Ela é mais fria. Ela é um pouco mais fria, é um pouco mais direta. Eu sou criativo, não é? Então a minha mente, eu acredito que tudo é possível. Tudo é possível. E ela coloca os limites. E mais do que tudo, eu aceito por causa da intenção. Porque eu sei que ela me ama muito e eu não tenho dúvidas disso. Então ela é parte contínua, é como se fosse aquela continuidade do amor que eu aprendi em casa. Então, na Tatiana, eu aprendi um amor verdadeiro na rua.
E então nós temos trabalhado, ela tem a parte dela, que é muito importante também dentro da empresa. Ela cuida de toda a parte da administração, logística, ela é que lida com buyers e com um departamento que é super essencial no nosso crescimento. Os dois crescemos juntos, viemos do nada, conhecíamos muito pouco, investigamos juntos quase tudo e só há um episódio que eu me lembro sempre que eu preciso me recordar de onde eu e a Tatiana viemos. Me lembro, há uns anos atrás, muitos anos atrás, acabávamos os dois de vestir uma noiva. Eu estava num processo um pouco complicado, porque eu estava num processo muito agitado e sentia-me muito cansado. E a Tati também estávamos a trabalhar muito na época. Acabamos de vestir a noiva, fomos para o ateliê, e eu me lembro que os dois deitámos-nos no tapete da sala de prova, virados para lados contrários, pegamos as mãos e quando olhamos um para o outro estávamos a chorar os dois. Uau. Aquilo para mim foi o dia em que eu e a Tatiana descobrimos a importância um do outro nas respectivas vidas. E hoje em dia não é fácil, a sociedade nunca é fácil, mas vale muito a pena. Muito a pena. São amizades raras. Sim. É difícil encontrar uma amizade assim. És privilegiado. Eu tenho consciência disto, mas eu digo sempre, é porque são na base de princípios verdadeiros. É verdade. Existem muitas amizades que cada um avalia como avalia. Sim. A minha amizade com a Tatiana é na base dos nossos princípios. A Tatiana sempre foi muito verdadeira comigo. Muitas vezes me senti, às vezes, um pouco chateado com determinadas coisas, mas o tempo traz sempre algo muito bom, porque o tempo mostra o quão tudo aquilo era verdadeiro, era positivo e era para o nosso crescimento. Por isso que, e é uma coisa que ela me ensinou, ela sempre disse, Taibo, observa sempre a intenção. A intenção conta muito. Quando uma pessoa te magoa, mas tu sabes que essa pessoa te ama, pondera. Porque essa pessoa quer o teu bem. Exato. Quer o teu bem. Então, observa sempre o que está por detrás, a intenção da pessoa. E esse é um exercício que eu faço sempre, tentar perceber o que está por detrás, porque é normal, eu também já magoei muito, e eu sempre magoei e talvez continue a magoar, mas tenho sempre a certeza de que estou a tentar sempre ajudar. Logicamente que nem sempre consigo, mas sempre consciente de que a minha intenção é das melhores. Super. E em algum momento, neste processo todo, que estás, esses anos todos estás a trabalhar com a Tatiana, em algum momento vocês já tiveram dificuldade em conciliar alguma decisão de trabalho que com receio de afetar a vossa relação de amizade? Porque vocês estão sempre juntos, tomam as decisões juntos e às vezes há aquele receio de que podem haver ideias divergentes, mas, entretanto, vocês não querem colocar em causa a vossa amizade. Primeiro, dizer que se há uma coisa da qual eu sou grato também é pelo facto de ter a certeza que a Tatiana sempre respeitou muito muitas das minhas decisões, consciente do quão essas decisões podiam me afetar a nível criativo. Eles precisam, de certa forma, tratar de mim como um bibelô, como um ovo, porque praticamente, sendo head designer da marca, é necessário que se crie um aparato para o meu bem-estar. Eu preciso estar sempre muito motivado, muito inspirado, porque sou eu praticamente que acabo criando. Então, tudo que se vê depois é diretamente conectado à minha área. A área dela é uma área mais de lógica, é uma área mais de matemáticas, não é? Então, é algo mais lógico. Então, a minha área requer sensibilidade. E em tudo que são decisões que tem que se tomar, existe essa sensibilidade para poder se ouvir a minha parte e a parte do meu departamento. Quais são as nossas necessidades e por que nós necessitamos daquilo. Mas eu acho que dentro da Taibo Bacar, eles têm consciência que eu vivo duas vertentes diferentes. Uma é as benfeitorias da Taibo Bacar ter o meu nome próprio. Sim.
que é maravilhoso, principalmente quando se trata de deixar legado. Mas também tem o seu lado que é menos bom, porque sendo eu o Taibo Bakar, da Taibo Bakar, eu tenho que abrir mão de muitas coisas, porque a Tatiana possivelmente consiga ir a B ou C eventos e consegue estar lá à vontade, confortável, e possivelmente eu não consiga. E então existe, eu acho que eles têm consciência deste fator. Mas tu não Então, vais por quê, Taibo? Porque tu tens uma imagem a zelar, tens uma postura. não, porque, muito sinceramente, começando da primeira parte, eu posso dizer sempre que eu estou sempre muito cansado. Ok. Começo já por aí. Eu estou sempre muito cansado e eu preciso mesmo descansar. Se há uma coisa que eu respeito muito, é o meu período de descanso. Senão, acho que eu não aguentaria. Pois. Porque é uma carga muito grande, é uma carga diária. E quando eu digo diária, é semanal. E muitas das vezes, quando eu tenho a oportunidade de viajar a trabalho, para terem ideias, é quando eu aproveito também para fazer daquilo férias. Ok. E eu tenho um problema que eu tenho vindo a falar, que é eu tenho que fazer paz com o ato de não fazer nada. Eu tenho que perceber que existem momentos de lazer que são para lazer. E eu, infelizmente, ainda não consegui fazer paz com o ato de não fazer nada. O que quer dizer que em todos os meus momentos eu estou a pensar ou estou a programar alguma coisa relacionada com o trabalho. Pois. E como eu tenho esta entrega e todo mundo dentro do escritório sabe que eu sou a mesma pessoa com a mesma entrega desde o primeiro dia que começamos a trabalhar até então, eles todos validam muito aquilo que são as minhas opiniões, porque eles sabem do meu bem-querer para com a marca. Pois. Já tivemos alguns problemas a nível de decisão, já tivemos alguns problemas a nível de decisão. Eu já cometi erros, a Tatiana já cometeu erros, mas, graças a Deus, tivemos sempre a oportunidade de poder conversar, de poder nos entender e de poder perceber que o nosso bem-estar é fundamental para o bem-estar da instituição e para o bem-estar de todos os que estão ligados à instituição, inclusive clientes. Okay. Quando começamos este podcast, eu falei dos sacrifícios dos meus pais com relação ao bem-estar, ao nosso bem-estar como filhos. Eu falei de tudo aquilo que foram os esforços deles para nós podermos crescer saudáveis e de certa forma, com uma educação e com base em princípios. Pois. E estes princípios e estes ensinamentos que eu tive logo desde pequeno com os meus pais são os mesmos que eu levo para dentro da minha instituição. Então, em tudo precisa-se ver um todo. Eu e a Tatiana temos que ter a capacidade de engolir os nossos egos, de perceber que o nosso mal-estar pode criar um mal-estar para toda a instituição e, de certa forma, perceber que a Taibo Bakar não é mais só Taibo e Tatiana. Nós estamos muito distantes, nós somos meros operários e trabalhadores da Taibo Bakar. Nós trabalhamos numa instituição onde nós fazemos parte de uma área específica dentro daquilo que é a pirâmide de atuação da mesma instituição, mas que existem muitas outras áreas e existem muitas outras pessoas a liderarem essas mesmas áreas. Então, fora a minha opinião, fora a opinião da Tatiana, que contam e contam muito, existem opiniões de outras pessoas que vocês não vê, porque vocês só conhecem o Taibo e a Tatiana, mas existem muitas pessoas por detrás, que são pessoas que trazem assim muita opinião e que são opiniões muito válidas e que me ajudam a mim e a Tatiana a manter esta coisa saudável de ser sócios, de sermos amigos e de termos esta convivência diária e de sempre tentarmos levar o melhor para a nossa instituição. Super. E o teu tipo de liderança, Thay? Tu tens uma equipa, mencionaste agora que todas estas pessoas, vocês têm que escutá-las, independentemente da decisão que tem que ser tomada.
tu achas que este processo faz com que a Taí Bubacar contribua também para o sucesso que ela é hoje? Eu adoro ser um bom mentor, sobretudo, principalmente dentro da instituição. E eu acho que tu não me deixas mentir quando eu digo que maior parte, porque não vou dizer todos, porque eu não tenho conhecimento, das pessoas que entram na loja, digo loja porque loja é a nossa cara, Sim. é onde nós recebemos os nossos convidados, Pois, não é? é. Que entram na loja, eu tenho muitos bons feedbacks com relação às pessoas que trabalham lá, Super. porque são reflexo de toda a instituição. Exatamente. E eu sei que eles são alegres, eu sei que eles são felizes, e isto me deixa muito feliz. Vou contar um episódio. O ano passado, acho que foi por volta de novembro, se não me falha, o chefe do departamento criativo de AV e áudios e tudo mais postou no WhatsApp, nos stories do WhatsApp, um meme que dizia algo parecido com: as pessoas não entendem o quão difícil é ter que ter estas duas vidas paralelas, neste caso a profissional e a pessoal. O quão ele dava a entender um meme que é como quem diz: é tão sofrido, tipo, trabalhar isto e ter uma vida pessoal ao mesmo tempo. De imediato, eu mandei-lhe uma mensagem a dizer: eu acho que tu não trabalhas na Taí Bubacar. Porque na Taí Bubacar, muito sinceramente, as pessoas são mesmo... Eu acredito que as pessoas são mesmo muito felizes. Ok. Porque eu sou assim, Alima. Eu sou exatamente isto que tu estás a ver. Eu tenho estas conversas diárias com as equipes da Taí Bubacar, com as pessoas que trabalham na Taí Bubacar. Eu converso com todos eles. E eu acho que o meu pai deixou em mim uma veia, que é uma veia que eu não sei se é boa, irmã, mas eu tento sempre educar as pessoas. Isso é ótimo. Em tudo eu quero educar. Então tens que explorar mais esse teu lado. Em tudo. Porque tu tens muito conhecimento, tens muita experiência. E é importante nós não guardarmos isso, passarmos. Pronto, agora estamos a falar um pouco deste teu gosto de ensinar e educar. Sim. Qual é a recomendação que tu deixarias para uma jovem mulher ou uma pessoa já adulta, uma mulher adulta, que quer internacionalizar a sua marca? Ela é estilista e quer internacionalizar a sua marca. Eu vou tirar um pouco o conselho que eu vou dar do ser estilista para o ser mulher apenas, ou para qualquer pessoa que trabalha em áreas criativas ou em outras áreas, Exato. que incluam também estilistas. E vou dar um conselho que possivelmente eu gostaria que me tivessem dado quando eu era mais novo. Nada é fácil, Alima. As coisas são extremamente difíceis, principalmente quando nós trabalhamos em áreas pioneiras, onde nós somos pioneiros, principalmente quando nós trabalhamos em áreas que estão a começar dentro daquilo que é o nosso mercado, posso assim dizer, e principalmente quando trabalhamos em países que estão ainda em desenvolvimento. Pois. Um dos maiores problemas que eu tive, que acredito que a maior parte das pessoas tem aqui, é a falta de recursos. Nós somos obrigados a trabalhar com os recursos que nós temos, com aquilo que existe. Mas isso não é mau, porque isso pode criar um diferencial em nós. Pois. Porque se com pouco nós conseguirmos fazer muito, com muito vamos fazer milagres. E então, o importante é nós começarmos. Começar é muito importante. Não espera. Dá o primeiro passo. Os problemas por si, eles virão. Mas nós temos que perceber que os problemas não são para serem vividos, são para encontrar soluções para os mesmos. Os problemas trazem esta questão, esta prerrogativa de nos fazerem pensar em como solucionar. E os problemas vão existir sempre, eles vão sempre crescer. É importante nós conseguirmos nos proteger de tudo aquilo que nós não queremos. É importante sabermos dizer não e perceber que tudo leva um tempo para ser construído. As coisas não são imediatas, leva muito tempo. Eu estou há muito tempo nesta luta e eu ainda estou no princípio.
Porque quando vocês vê a Taí Boubacar já num patamar e vocês acham que aquele patamar é um patamar muito alto, é muito alto. Para um país como Moçambique, onde nunca se imaginou haver moda sequer, é muito alto. Para um país onde a estimativa de vida é o que é muito alto. Qualquer 5 anos de conquista do que quer que seja, num país onde a estimativa de vida é o que é para se celebrar. Pois. Então, eu entendo que vocês vejam aquilo como sendo um patamar muito elevado. Mas percebam que existe um mundo onde Moçambique faz parte e nós precisamos conquistar esse mundo. Sim. Porque da mesma forma que em determinado momento o mundo nos absorveu, nós podemos fazer parte do grupo de pessoas que também querem se mostrar e absorver o mundo. Pois. Então, eu sempre quando olho para o que quer que seja, para situações muito pequenas, eu sempre estou consciente que sempre é muito pequeno. É muito pequeno, porque eu não quero me limitar. Exato. Eu não quero criar limitações. É sempre, quero mais e mais, porque eu já tive a oportunidade de viajar E ver outros mundos e perceber que eles existem. Pois. E eu quero conquistá-los, porque e se me perguntarem por que tu queres conquistar esse mundo, porque se com pouco que eu tive, num momento onde ninguém acreditou, eu consegui conquistar o que eu já conquistei, juntos com todos vocês que já puderam ver o que nós já fizemos até hoje, unidos, nós podemos conquistar muito mais, sem dúvidas. mas muito mais. Então, assim, meu conselho é, deem um primeiro passo, sejam muito fiéis à vossa verdade, rodeiem-se de pessoas que vos digam as verdades, rodeiem de pessoas que vocês saibam que vos amam, porque nós sempre sabemos a verdade. Há uma frase que diz que nós somos o resumo das 5 pessoas que nos rodeiam. Acreditas nisso? Eu acredito muito porque muitas das vezes eu vejo em mim, por exemplo, eu desenvolvi intolerância a determinadas coisas por causa da minha relação com a Tatiana. Ok. Eu desenvolvi o ato de querer educar por causa do meu pai. Eu desenvolvi o ato de afeto por causa da minha mãe e por causa da Tatiana também. Eu desenvolvi o ato de responsabilidade e cuidado com as minhas coisas por causa da minha relação pessoal. Então, eu tenho muitas outras coisas dos meus irmãos. Então, eu sou fruto das pessoas que me rodeiam. Eu sou um bocado de todos eles. E graças a Deus, eu sou este resultado, não é? E para isso é importante escolhermos bem também as pessoas que estão à nossa volta. Muito. Baseada com os nossos princípios, os nossos Muito. sonhos, aquilo que queremos. Tá, aí estamos no fim, a minha equipe já me deu sinal. Eu acho que este podcast merecia uma segunda parte. Convidem-me. Porque eu sinto que ainda temos muita coisa para falar, mas tem 2 aspectos que eu gostaria de tocar ainda. Tu tens uma relação muito bonita, isso está claro, com a tua mãe e teus pais. Nós vimos nas redes sociais que tu vais, acho que todos os fins de semana ou todos os domingos, tu estás com a tua mãe. Eu pessoalmente adoro o clima, o ambiente. Obrigado. E mato saudades da minha mãe também. Os teus pais são muçulmanos. Eles foram sempre Permita-me. Eu passei o podcast todo a falar de sacrifício. Exato. Minha mãe não era muçulmana. Ok. A minha mãe converteu-se quando casou com meu pai, quando fizeram o Nikai. E outro dia nós tivemos esta conversa e ela explicou-nos porquê. E ela disse que ela decidiu se converter porque ela queria que todos os filhos tivessem a mesma religião. Mas por que ela queria isto? Segundo ela, é porque ela queria que todos nós praticássemos as mesmas doutrinas e os mesmos princípios para poder criar uma harmonia familiar. Ok. E é sobre isto quando eu digo sacrifícios, quando eu digo ninguém mais quer se sacrificar por nada.
É um sacrifício que sacrifício entre Não, aspas que ela fez pelos foi uma filhos. escolha. Foi uma escolha. Foi uma escolha dela. Baseada. Mas tendo em conta que foi um custo de oportunidade, Exato. porque ela abriu mão de determinada coisa de uma vida para toda. o bem-estar da parte toda da sua família. Exato. Da família dela, porque a família dela não é muçulmana. Então, e ela abriu mão para poder criar este bem-estar familiar. Eu não estou aqui a dizer que é positivo ou é negativo, que eu acredito ou não acredito, mas é de louvar. É de louvar. É de louvar. Sem dúvidas. A minha mãe também era cristã, Sim. o meu pai era muçulmano e ela também se converteu. E ela sempre dizia, por todos estes motivos que mencionaste, mas ela dizia ainda uma outra coisa. Dizia, se um dia, porque ela como cristã, se um dia morresse, Sim. nós não podíamos tocar nela. Também tem isso. Então ela dizia, eu quero que os meus filhos, minhas filhas me deem um banho, toquem em mim. Sim. Então era uma mensagem muito forte. Mas ela também queria esta união. Mas é disso que eu estava a falar. Ainda bem que tocaste neste assunto, porque quando eu estava a falar de sacrifício, era mais nesta base. Pois. Era sobre esta necessidade de nós percebermos que os nossos comportamentos podem ditar muitas coisas no bem-estar comum. É verdade. Muita coisa. E os teus pais sobre a tua relação sempre foram tranquilos? Os meus pais, não existe a minha relação, porque existe a nossa relação. Ok. Eu não lembro mais do dia em que eu me referi à minha relação como sendo algo meu. Virou uma relação conjunta. Graças a Deus, tal como a Tatiana, também tive a sorte de encontrar alguém na vida que rege por princípios muito parecidos com os meus e que preza muito pelo bem-estar comum, em particular pelo bem-estar familiar. Ok. E nisto tudo, posso dizer que esta relação que eu tenho hoje em dia, que me fez amadurecer imenso como pessoa, e que me trouxe uma verdade que eu desconhecia a nível pessoal, é a relação que me faz estar cada vez mais próximo dos meus familiares, em particular dos meus pais, porque não é uma relação de separação, é uma relação de união. Interessante. E eu aprendi que a minha relação está conectada diretamente com a união. O respeito que eu tenho e que eu coloco dentro da minha relação é que faz com que, de certa forma, eu consiga verificar, olhar e analisar factos à minha volta que possivelmente eu não haveria de conseguir se não tivesse alguém comigo, não é? Que me desse tanta estabilidade. Okay. Então, eu posso dizer que eu vivo uma relação estável, em particular porque esta relação estável me dá estabilidade nas minhas outras relações. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Taibo, olha, estamos mesmo no fim, mas eu quero que tu definas a tua marca em 2 palavras. Olha, vou definir assim de uma forma muito breve. Eu nunca sou de 2 palavras, Okay, principalmente porque eu gosto muito de falar e gosto muito de aprender. 2 palavras me limitam muito, mas as 2 palavras que definem Taibo Bakar é Taibo e Bakar, porque as 2 têm significado. Oh, ok. As 2, Taibo Bakar é meu nome e é um nome de família, porque o meu pai chama-se Taibo Bakar, o meu avô tem Taibo Bakar no nome, então tem muitos fatores familiares. E graças a Deus é um nome que soa bem, não é? Soa. Então, só isso já ajudou muito na construção da própria marca. Dizer que Taibo significa bom, e Bakar significa fire, fogo. Uau. E o Taibo significa bom, mas é bom no ato de fazer. Ok. Bom no ato de fazer. Em que língua? Eu acho que é uma mistura entre... Nunca percebi exatamente se é árabe só ou swahili, porque os swahilis têm influências árabes. Tem, sim. Então, eu não percebo se... Eu podia dizer que é swahili, mas eu não percebo porque é daquela zona, é daquela área de Tanzânia e companhia, mas eu nunca consegui perceber se é influenciado por o que os árabes trouxeram para nós. Okay. Mas eu sei que Fire de Bakar
é da Indonésia. Ok. É tipicamente da língua deles de lá. E eu descobri numa viagem, quando eu fui para a Indonésia, eu via bakar. E descobri que era fire, que é fogo, não é? Então, taibo, então, eu acho que isto já define tudo. Bom no ato de fazer e fogo, que é o fogo que acho que rege em mim no ato de fazer as coisas, porque eu sou incansável e porque eu tenho muito combustível, não é? E eu estou constantemente a drenar este combustível de forma incansável, a fazer coisas, a pensar, a idealizar, a criar. E eu acho que eu sou resultado de tudo isto e de todas estas pessoas que estão à minha volta. Eu sou resultado do meu nome, eu sou resultado da escolha do meu nome, eu sou resultado das minhas escolhas e uma das minhas escolhas foi a Taibo Bakar, portanto, eu trabalho de todas as formas e com tudo de mim para poder fazer a Taibo Bakar ser aquilo que é e tudo que vocês vê é resultado de um bocadinho de tudo aquilo que nós tivemos aqui a falar, desde a minha nascença, desde a minha educação, desde a minha escolaridade, que é muito importante, desde tudo que eu aprendi, desde as pessoas todas com as quais eu me relacionei, relacionamentos bons e maus, desde tudo aquilo que eu aprendi e decidi que, para a minha vida, eu vou trazer apenas aquilo que vai acrescentar, que vai agregar e eu vou fazer todos os possíveis de pegar nestas características e poder também ser uma influência positiva na vida das outras pessoas. Super. Taibo, tu tens um dom. Não só um dom de ser criativo, mas também de educar, de ensinar. Tu reconheces isso. Então, eu quero te colocar um desafio. E eu quero fazer parte deste desafio. Eu gostaria de te convidar para tu fazeres parte de um projeto que eu estou a desenhar. Mesmo que o projeto não aconteça por várias razões, mas eu acho que tu tens que ser mentor. Mentor de empreendedores, mentor de pessoas que não têm motivação, né, de dar continuidade à vida, aos estudos, seja o que for. Eu acho que tu tens um dom que tens que explorar. Vamos deixar de lado a parte criativa, porque isso já está provado que tens, já estamos a usufruir. Mas este outro lado, eu te desafio a fazeres alguma coisa. E eu acho que vai te dar muito gosto. Eu acho que sim, porque também sinto que Deus me usa. Eu acho que todo este processo, em particular da construção da marca e de tudo que eu fiz até agora, eu acho que o propósito maior não está aí. Eu acho que existem outros propósitos. E possivelmente o propósito seja na mudança da vida de outras pessoas. Exatamente. Porque isso sim é importante. Exatamente. Quando nós conseguimos tocar outras pessoas e transformar as suas vidas para algo melhor, aí sim nós temos a certeza que estamos a fazer algo positivo. Não vou aceitar o convite agora, tenho que conversar com a Tatiana. Tenho que ligar, como sempre, ao sair daqui, vou conversar com a Tatiana, mas estou mais inclinado para o sim do que para o não. Vamos conversar. E muito obrigado pelo convite. Vamos amadurecer a ideia, vamos fazer alguma coisa, porque realmente o que é da vida sem nós deixarmos um legado, né? Sem nós explorarmos o nosso propósito. Sim. Porque nós temos o nosso trabalho e temos o nosso propósito. Eu acho que descobri o meu propósito há 1 ano, o meu propósito de vida. Já tinha vários sinais, sim, já tinha vontades, mas descobri e estou neste momento a explorar. E me dá imenso prazer. Um deles é o podcast. E nós estamos super felizes. Eu já tinha te dito a Lima, quando eu cheguei, quando tivemos a oportunidade de conversar um pouco, do qual eu me sentia quão eu me sentia motivado para querer participar deste podcast, não só por aquilo que nós íamos colocar no podcast a nível de informação, de educação, mas para poder contribuir de certa forma para o sucesso do mesmo, certo, por ser algo que eu vejo como algo positivo e sobretudo para poder retribuir tudo aquilo que vocês, mulheres, têm vindo a fazer para nós como marca Taibo Bakar. E então, quando eu digo que nós temos que ser responsáveis
para o desenvolvimento coletivo. É disto que eu falo. É nós podermos ser responsáveis pelo sucesso do outro, porque se todos nós conseguirmos, de certa forma, nos ajudarmos uns aos outros, chegamos mais rápido lá fora, Sem Lima. dúvidas. Muito mais rápido. E se eu puder contribuir para que mais pessoas vejam este podcast e poder contribuir para que mais pessoas consigam começar a seguir cada vez mais, tu fazes mais números. Nestes números tu veste Taibo Bacar, mais pessoas veem o meu trabalho. Exato. E é isso que nós temos que perceber. Quando se diz uma mão lava a outra, é disto que se fala. Exato. É deste processo de comunidade, de juntos podermos nos abraçar, em particular com as pessoas que estão diretamente ligadas a nós e que, de certa forma, já indicam sinais de poderem, de certa forma, liderar determinadas áreas que façam a mudança na vida de outras pessoas. E estás de parabéns, Lima. Obrigada, Muitos obrigada, parabéns. Taibo. Sem dúvidas que a união faz a força. Sim. E juntos vamos muito mais longe. Sem dúvidas. Obrigada, Taibo, mais uma vez. Adorei. Obrigado. Eu gostava de fazer uma segunda parte deste episódio, porque fiquei super animada com a conversa. E a vocês que nos acompanham, muito obrigada mais uma vez. Espero que tenham aprendido alguma coisa, tirem as lições aqui que foram e dicas foram deixadas pelo Taibo. Não se esqueçam de subscreverem as nossas páginas. Portanto, estamos no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e podem nos ouvir através do Spotify. Até a próxima e muito obrigada. Yeah.